nós estamos fazendo esse mês como um mês de pedir a cura para o Senhor. E por que é importante sabermos disso? Porque nós vamos orar durante esse mês por isso. Vamos convidar as pessoas para rezarem e as que precisam de cura. É um mês que a gente está voltado para esse pedido. É claro que a gente precisa de tanta coisa e Deus quer se manifestar com a sua libertação nas nossas vidas. Mas, como Deus nos inspirou, nós vamos fazer essa jornada desse mês pedindo a Deus a cura física, a cura psíquica e a cura espiritual. Mas principalmente nós estamos focados na cura física nesse mês. Mas vamos rezar por todos. Aí a gente vai trazer no nosso coração agora as pessoas que nós conhecemos, que a gente tem rezado por elas, porque elas estão enfermas. E que muitas vezes não podem vir no grupo de oração, porque às vezes a enfermidade é tão limitante que impede a pessoa de sair de casa, ou às vezes até está internada no hospital, ou às vezes porque traz tanta dor, tanto mal-estar, que a pessoa não consegue. Então que você nesse momento, coloque aqui nesse grupo de oração, e você que nos acompanha pelas redes sociais, todas as pessoas que estão enfermas que você conhece, todas as pessoas que têm algum tipo de doença, que muitas vezes não tem cura, tem só acompanhamento, e algumas que são até muito graves, mas que o Senhor é maior do que toda enfermidade. Ele é um Deus que nos cura. Quem vai lembrar, a minha pregação na semana passada foi: Jesus, pelas suas chagas fomos curados. Foi exatamente isso, porque era esse o tema, e é o tema que a gente vai passar durante todo esse mês, pedindo a cura de Jesus. Fala para Jesus o nome dessas pessoas que você lembrou, que você muitas vezes deve rezar por elas, ou até tem se esquecido de rezar por elas, mas agora é um bom momento. Aqueles que têm doenças como câncer, doenças no sangue, doenças nas juntas, doenças do sistema imunológico, alergias, problemas de vista, problemas no intestino, no estômago, nos rins, nos órgãos sexuais, masculino e feminino, pessoas que estão passando por problemas de saúde. Fala para Jesus agora o nome delas e fala: Jesus, nós estamos aqui por elas. Acreditamos que você pode ir até onde elas estão e aqui também onde nós estamos e precisamos. E vem nos curar, Senhor. Vem trazer essa bênção para cada um de nós. Vem nos visitar com esse teu amor infinito. A gente pede para o Espírito Santo entrar na nossa casa, na casa que somos nós somos a casa de Deus, o templo de Deus, mas também na nossa casa onde nós moramos. E é importante porque a presença de Deus vai expulsando aquilo que não é de Deus. Hoje uma pessoa me contava que uma amiga chegou na sua casa para conversar, recebeu uma ligação, ou fez uma ligação, pôs o telefone na viva voz e ficou falando mal dos outros. Daqui a pouco a pessoa me dizia que queria mandar a pessoa embora da casa dela, porque falava que começou a irritar. Falei: que essa pessoa está na minha casa para fazer fofoca e eu ainda tenho que ouvir no viva voz a conversa dos outros, né? Aí disse que a pessoa saiu, resolveu cantar pedindo os anjos, até que diz que teve que cantar meia hora para a casa ficar livre, ficar liberta, né? Pois às vezes as enfermidades vêm porque nós vivemos em ambientes contaminados. E algumas pessoas, isso é inevitável. Por exemplo, um médico que vive num lugar que as pessoas chegam com dor, chegam com raiva, chegam feridas, e uma atrás da outra vão carregando aquele ambiente. Daqui a pouco você está carregando tudo aquilo. Quem trabalha com terapias pode ser um psicólogo, pode ser até mesmo um fisioterapeuta, pode ser alguém que trabalha com dentista. Chegam as pessoas com dor, chegam as pessoas com medo, chegam as pessoas com tensão.
E às vezes as pessoas brincam com isso, não se dão conta do quanto o ambiente fica carregado espiritualmente e o quanto a pessoa sai depois carregada. Mesmo você cuidando para você estar bem, você sai e leva isso. Um professor, uma professora, às vezes na sua turma é tanta tensão. Eu conheci uma grande mulher de Deus, já está no céu, que foi minha professora inclusive, e quando tinha prova, ela caía de cama. Chegou um dia a cair na própria sala de aula, porque as pessoas traziam tanta tensão, tanta confusão, tanta dificuldade, e às vezes você acha que não, porque você vai caminhando por cima destas coisas, mas a gente absorve muitas destas coisas, e Satanás também usa, e muitas vezes isso vira doença, ou se manifesta como uma doença que não é sua. Por isso a gente tem que pedir para o Senhor nos libertar disso, nos libertar. Estende teus braços, teus dedos, fala: Senhor, se eu vivo num ambiente contaminado, eu não sei com que você trabalha, mas qualquer e muitas profissões podem trazer isso. Ambiente onde as pessoas falam muitas coisas que não edificam, ambientes onde tem muita briga e confusão, acabam derrubando você. Fala para Jesus: Jesus, eu quero renunciar a isso. Eu quero tirar de mim todo esse peso, tudo que eu acabo absorvendo, Senhor, por causa do ambiente que eu trabalho, por causa da situação da minha vida, por causa do lugar onde eu moro, por causa das pessoas que falam comigo. Isso acontece até na igreja, quem fica atendendo oração, aconselhamento nas paróquias. Quantas vezes isso vai se acumulando? Não é? Quantos padres ou pessoas que fazem um ministério de atendimento deixam de renunciar e de orar e acabam carregando isso e ficando enfermos, às vezes não sabem nem distinguir a enfermidade. Fala: Senhor, me liberta agora, tira isso de mim, tira qualquer peso nessa situação. Às vezes você tem alguém no teu local que você trabalha ou que você convive que é muito carregado, que você até foge, mas às vezes é teu chefe, é alguém que você não tem como fugir. Então, renuncia agora em nome de Jesus e pede: Senhor, vai me libertando, vai tirando, porque esse peso vai acabar prejudicando minha saúde e a saúde das pessoas que eu convivo, da minha família. E eu não quero, Senhor, levar para minha família nada, Senhor, que vá pesando mais a vida deles. Por isso eu renuncio e peço libertação. Vem nos libertar agora, Senhor, de todo esse convívio, de toda essa situação, porque também não queremos, Senhor, nem maldizer e nem querer mal nenhuma das pessoas das quais nós somos obrigados a estar com elas. Então nos liberta, Senhor, que você nos proteja, que você retire tudo isso de nós para que possamos estar livres. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe do Senhor, mesmo na solidão, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. És a minha herança. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti. tu és, Tu és a minha herança. te louvo, te louvo. Louvo em verdade. Eu já contei isso, mas é porque eu gosto muito de lembrar disso. Essa música é uma música, foi originalmente feita em espanhol e depois cantada em português, com autorização do autor.
e é de um cantor muito famoso, Martim Valverde, um cantor famoso no mundo. E eu tive a oportunidade de pregar com ele algumas vezes, de ver shows dele muitas outras vezes. E ele, toda vez que chega nessa música, ele quase chora e conta a seguinte história. Ele diz que quando ele ainda não caminhava com Jesus, um dia ele recebeu a ligação da família dele dizendo que a mãe dele estava com câncer. E ele ficou muito bravo com isso, muito bravo. E a irmã dele o procurou e disse: não, você não vai ficar bravo, nós vamos rezar, nós vamos louvar a Deus. E ele ficou mais bravo ainda com isso de louvar a Deus, porque a mãe está com câncer, isso é coisa para louvar a Deus. E ele ficou mesmo bravo, e ela pegou a mão dele e falou: não, você vai rezar comigo aqui, nós vamos louvar a Deus por essa situação que está passando, nós vamos louvar a Deus pela doença que a mãe está tendo. E rezou com ele, louvou a Deus, e foi e falava: nós vamos louvar a Deus. E a mãe dele foi curada, Deus curou a mãe dele. E aquilo foi uma experiência extraordinária. Ele então começou a caminhar, se entregar para Jesus, e passou um ano, não sei exatamente mais, eu não tenho mais memórias, foi 1 ano ou 2 anos, e ele muito contente com aquilo que tinha acontecido, e ele passou a servir Jesus. Começou a ter suas primeiras músicas voltadas para o mundo gospel, o mundo de evangelização, e com seu carisma. E um dia ele recebeu a notícia de que a irmã dele estava com câncer. E ele falou: não, eu vou usar a fórmula, vou louvar Deus, e vou louvar. E ele falou: não, ela não vai morrer. Ela rezou comigo pela mãe, a mãe não morreu, ela não vai morrer. E ele então, já com mais fé, começou a louvar a Deus, mas o projeto de Deus para a irmã dele era outro, e a levou para o céu. E quando ele recebe a notícia, porque foi muito rápido, ele então compõe essa música, onde ele diz: mesmo na tempestade, mesmo longe dos meus, mesmo que eu não tenha palavras. E aí ele usa exatamente a frase que a irmã dele ensinou para ele. Eu gosto, porque eu acho que a gente tem que louvar a Deus. Se a gente só louva a Deus quando tudo dá certo, a gente não é diferente de ninguém. Todo mundo sabe dar graças quando recebe uma graça, mas dar graças porque reconhecer que Deus merece e que todas as coisas estão nas mãos dele, aí sim é ser de verdade alguém que segue Jesus. E na vida a gente vai ter muitas derrotas. A guerra, nós sabemos que venceremos, porque Jesus já ganhou a guerra. Mas até lá a gente vai ter vitórias e derrotas. E a gente precisa aprender a louvar a Deus em todas as batalhas. Quem quiser acompanhar, a gente vai meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Pode pegar aí no seu celular, na sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos lá, vai pegando. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, logo no começo, versículo 1, diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. E ele os instruía.
Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros: Como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou, tomou o leito e foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra do Senhor. Jesus já tinha uma certa fama para curar os enfermos e as multidões o procuravam para serem curadas. Só que neste momento Jesus voltou para Cafarnaum, onde ele já tinha passado, e ele não estava curando, ele estava instruindo as pessoas. Era um outro momento. Alguns momentos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1 mesmo, diz que quando ele estava na casa de Pedro, a multidão que se acumulou à porta da casa era tão grande e muitos foram curados. Chega a dizer que a cidade toda foi curada. Então imaginem que havia momentos em que Jesus ia e o que as pessoas precisavam era de cura e Jesus lhes dava a graça da cura. Mas naquele momento, Jesus estava lhes dando a graça da instrução. Porque o conhecimento das coisas de Deus também é muito importante. Senão as pessoas só querem um milagre. E aí aceitariam um milagre de qualquer lugar que vem. Hoje em dia é assim. Ah, tem milagre lá no terreiro de Macumba, vamos lá. Ah, tem milagre no cara que baixa o espírito não sei aonde, na cidade não sei, vamos lá. Tem um milagre na benzedeira, vamos lá. Tem um milagre do padre fulano de tal, vamos lá. E assim os golpes também surgem, vocês viram alguns famosos aí dos milagres que acabaram presos, né? Mas independente, não estou aqui nem julgando, eu estou julgando as pessoas e não eu me lembro que eu uma vez fui na casa do Chicão, lá o Chicão, né, Chicão? O Chicão morava do lado de uma igreja e o pastor que supostamente fazia os milagres subia num lugar alto assim, né, Chicão? Nós estávamos no churrasco ali do lado, nós estávamos tomando cerveja, não lembro, né? E olhando o que o pastor estava fazendo, viu? Olha só que desastre, né? E o pastor subiu num negócio assim, com uma túnica branca que ia até o chão, aí o povo passava, fazia doação, tocava na orla do pastor para ser curado. Aquela fila enorme, gente pra caramba naquela época. Lembra, Chicão, não? Você confirma isso ou eu estou inventando? Pois é. As pessoas precisam do milagre, vão atrás do milagre, mas o milagre só não é o que vai fazer com que a gente vá para o céu. Não tem nada de errado procurar o milagre, mas quem só pensa no milagre pode acabar indo para o inferno. E aí é bem pior, né? É bem pior. Pois bem, Jesus estava instruindo,
porque eles precisavam entender que ele tinha vindo para fazer algo muito maior do que curar. Que o projeto dele era muito maior do que curar. Só que aí chegaram 4 pessoas com paralítico, não conseguia entrar. Lógico, estava lotado, imagina como é que estava aquilo. E eu fico olhando para o dono da casa. O dono da casa se ralou, né? Porque os caras abriram um buraco na casa do cara, né? E desceram o paralítico com uma maca na frente de Jesus. Já imaginou? Se estava lotado, o povo teve que sair para não cair em cima a maca. Não é verdade? E estava lá, pluf, tinha o paralítico. Jesus estava fazendo o quê? Curando ou instruindo? Instruindo. Caiu o paralítico ali e deve ter caído bem na hora que Jesus devia estar falando. Aí eu que estou falando, viu, gente? Não está escrito, não. Bem na hora que Jesus estava dizendo que veio a este mundo para nos perdoar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Aí, pluf, cai o paralítico. Jesus olha para ele e fala: teus pecados te são perdoados. Mostrando exatamente qual era a vocação de Jesus: vir nos salvar. Vir nos dar vida eterna, vir tirar a gente do peso das nossas vidas e nos dar libertação. Mas daí alguns que estavam lá ouvindo, né, porque quando vai a pessoa para instruir, você tem de tudo, né? Tem também os que vão lá só para fazer aquilo que a gente fez oração mais cedo para descarregar, né? Só para criar confusão. E Jesus já percebeu, eles nem falaram. Jesus já percebeu e disse assim: o que é mais fácil para mim fazer? Perdoar os pecados ou curar o paralítico? Ninguém teve coragem de falar nada. Já tinham visto Jesus curar e estavam ali vendo. E aí Jesus diz para eles: para vocês saberem que eu tenho o poder. Falou para o paralítico: olha, paralítico, você veio com 4 pessoas para carregar, devia ser gordinho, hein? Precisou de 4 para carregar a maca, né? Podia carregar com 2, se veio de 4 é porque ele devia ser grande. Falou para ele: agora você levanta, você mesmo leva a tua cama embora. Você mesmo, vai, levanta aí. Ordenou. Ser curado, levanta e leva a tua maca embora. E aquele homem já sentiu que estava curado, levantou, catou a maca, nem ficou conversando com Jesus, nem foi lá agradecer, ó, zarpou. Falou: é o que mandaram eu fazer, eu vou sair daqui antes que volte. É muito importante para nós, no meio desse texto, perceber algumas coisas. A primeira é que o que levou aquele paralítico lá foram seus amigos. E a gente precisa de amigos que quer que a gente seja curado. A gente precisa trabalhar também para levar as pessoas que precisam da graça. Não dá para ficar olhando só para a gente. Esses 4 amigos eram paralíticos? Não. Esses 4 amigos precisavam de cura? Acho que não. Esses 4 amigos queriam o quê? Ajudar o seu amigo. E eles estavam dispostos a fazer coisas ousadas, subir no telhado, abrir um buraco, para descer o amigo. A gente é frouxo. A gente se esforça pouco para ajudar os amigos a encontrarem o verdadeiro caminho. Esses amigos, sim, enfrentaram, e eu acredito que o paralítico deve ter ido reclamando da onde ele estava até chegar lá. E aí, imagina quando decidiram descer ele pelo buraco, ele deve ter ficado furioso. Vocês não vão fazer isso comigo. E ele não podia fazer nada, era paralítico, estava na cama, ele era obrigado a deixar que os outros fizessem o que quisessem, porque ele não tinha o que fazer. Eu acho o máximo esse texto, porque ele mostra tudo isso. E a hora que chega, ele não pediu nada para Jesus, porque na verdade ele nem acreditava em Jesus, os amigos é que acreditavam. E Jesus já lhe dá de cara o perdão dos pecados. Nós nem sabemos qual é o tamanho dos pecados dele. Ele só ficou de boa, nem falou nada. A gente não fala: obrigado, Jesus, você me perdoou meus pecados, dá para me curar agora? Não é o cego Bartimeu? Que tu queres que eu veja? O cego não falou: perdoa meus pecados. O paralítico não falou nada, ele recebeu.
E aí Jesus lhe deu muito mais. Lhe deu, além da vida eterna, lhe deu a recuperação do seu corpo. A gente tem que pensar e trabalhar para que mais pessoas sejam tocadas por Jesus e alcançadas por essa graça extraordinária. Que Ele venha curar os nossos amigos. Estão me ouvindo? Que Ele venha curar os nossos amigos.